Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. A derrota para o Lanús na Argentina deixou um gosto amargo na boca de qualquer torcedor do Fluminense. Era um jogo duro, fora de casa, em um estádio conhecido pela pressão da torcida adversária, mas ainda assim o tricolor tinha todas as condições de sair pelo menos com um empate. No entanto, mais uma vez, vimos falhas que poderiam ter sido evitadas. Renato Gaúcho, em sua coletiva, deixou claro que o gol no fim da partida poderia ter sido parado com uma falta tática. Essa declaração, na minha visão de torcedor, mostra bem como o treinador tem se perdido em decisões simples, aquelas que fazem toda a diferença em jogos de mata-mata. O gol de Marcelino Moreno saiu aos 44 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia encaminhar para o 0-0. Foi após um escanteio a favor do Fluminense, lance em que estávamos mais expostos e deveríamos ter redobrado a atenção. O Lanús aproveitou o espaço, puxou o contra-ataque e finalizou com precisão. Renato disse que a falta tinha que ter sido feita, mas aí fica a pergunta: por que o time não está preparado para esse tipo de situação? Por que, em um momento decisivo, os jogadores não tiveram a orientação clara de parar a jogada? Isso é treino, é estratégia, é comando. Durante a partida, as substituições também geraram discussão. Renato tirou Martinelli e colocou Facundo Bernal, dizendo que sentiu que Martinelli não estava acompanhando os lances defensivos. Só que depois o próprio jogador disse que não estava cansado. Essa troca, que parecia apenas volante por volante, mostra como o treinador às vezes toma decisões precipitadas. Em vez de manter o equilíbrio da equipe, mexeu em uma peça que poderia segurar melhor o meio-campo. O time ficou vulnerável justamente em uma zona onde o Lanús gosta de atacar. Mais tarde, veio a saída de Serna para a entrada de Soteldo. Novamente, troca de atacante por atacante. Depois, Everaldo saiu para a entrada de Cano, e Lúcio Acosta foi chamado para dar mais posse de bola. Renato explicou que acreditava que poderia vencer o jogo e, por isso, ousou. Mas essa ousadia acabou cobrando caro, porque a equipe ficou mais aberta e vulnerável ao contra-ataque. Se era para ousar, precisava ter equilíbrio tático, precisava de proteção atrás. Não adianta colocar jogadores ofensivos se o sistema defensivo está desorganizado. O treinador ainda foi questionado sobre Lescano e La Vega, que nem sequer foram relacionados. Renato disse que os dois ainda estão em processo de ajuste, que precisam ser lapidados e ganhar ritmo de jogo. Mas me parece contraditório. Como vão adquirir ritmo se não recebem oportunidades reais? O calendário é apertado, é verdade, mas o elenco precisa ser utilizado de forma inteligente. Quando se insiste sempre nos mesmos nomes, o desgaste aparece, e isso reflete diretamente na performance. O Lanús, por exemplo, se aproveitou do cansaço do time no segundo tempo. O discurso de Renato de que é difícil jogar na Argentina, que é um confronto de 180 minutos e que ainda teremos a força do Maracanã, soa como tentativa de aliviar a responsabilidade. É claro que tudo pode ser revertido no Rio, mas não dá para esconder os erros cometidos em Buenos Aires. Em torneios de mata-mata, cada detalhe é determinante. Não adianta falar que o time poderia ter vencido se não houve organização suficiente para evitar uma derrota. O que me incomoda é ver Renato repetindo os mesmos padrões. A equipe oscila demais, e quando precisa de firmeza tática, parece sempre vacilar. A falta de um plano mais consistente em jogos grandes salta aos olhos. É fácil dizer depois que era para ter feito a falta, mas no calor da partida, o treinador é quem deve preparar o grupo para essas situações. O torcedor não quer ouvir explicações óbvias, quer ver resultados dentro de campo. Renato é um treinador de nome, com história e experiência, mas até agora no Fluminense não tem conseguido transformar isso em vantagem real. Ele fala que está sempre pensando em vencer, mas as escolhas muitas vezes vão na contramão do que a partida pede. Contra o Lanús, por exemplo, parecia claro que o jogo pedia equilíbrio, que era melhor segurar e sair vivo para decidir em casa. Ao abrir demais a equipe nos minutos finais, a derrota se tornou inevitável. Eu, como tricolor, acredito que temos elenco para ir muito mais longe, mas precisamos de um comando mais atento. Não basta confiar apenas na qualidade individual de jogadores como Cano, Soteldo ou Ganso. O futebol exige disciplina, exige leitura rápida de jogo, exige preparo para o detalhe. Renato insiste em dizer que não existe jogo fácil, mas às vezes ele próprio facilita a vida do adversário com escolhas que não fazem sentido. No fim,
O que ficou em Buenos Aires foi a sensação de que poderíamos ter feito mais, que o resultado não refletiu o que o Fluminense pode entregar. O problema é que a competição não espera. Agora restam 90 minutos no Maracanã, e a pressão será enorme. Resta torcer para que o treinador consiga enxergar que não dá mais para errar da mesma forma. Vamos à segunda notícia. Quando o Fluminense anunciou a chegada de Jefferson Soteldo, muita gente acreditou que seria uma contratação capaz de mudar o patamar do time no ataque. A expectativa era de um jogador rápido, ousado, com dribles e capacidade de decidir partidas. Só que a realidade se mostrou bem diferente. Até agora, o venezuelano não entregou absolutamente nada que justificasse o status que recebeu no elenco. Pelo contrário, acumula números negativos, atuações abaixo da crítica e começa a irritar o torcedor tricolor, que já não vê sentido em insistir tanto em um jogador que não corresponde dentro de campo. O torcedor do Fluminense é exigente, e com razão. Estamos acostumados a ver craques que honram a camisa e fazem a diferença nos momentos decisivos. Por isso, é impossível aceitar passivamente o que Soteldo tem apresentado. Em 11 jogos disputados, o retrospecto é desastroso. Apenas uma vitória, um empate e 9 derrotas. É um aproveitamento vergonhoso para qualquer jogador, ainda mais para alguém que chegou cercado de expectativa. Na única vitória em que esteve presente, contra o Internacional pela Copa do Brasil, ele mal teve tempo de mostrar alguma coisa, pois saiu lesionado logo no início. Ou seja, nem naquela noite positiva sua contribuição foi significativa. Se olharmos para o desempenho dentro das 4 linhas, os números também não ajudam. São 321 minutos em campo, período em que o Fluminense conseguiu marcar apenas 3 gols, mas sofreu 10. É evidente que futebol é coletivo, que não se pode colocar toda a responsabilidade em cima de um único atleta. Porém, é impossível ignorar que, com ele em campo, o time não consegue ser produtivo no ataque e ainda se expõe defensivamente. O problema não é apenas a falta de gols ou assistências, mas a dificuldade de tomar boas decisões, a perda de bolas em lances bobos e a pouca contribuição sem a bola. Episódios recentes reforçam essa percepção negativa. Foi dele a falha que originou a jogada do gol do Corinthians, numa derrota no Maracanã que ainda está entalada na garganta da torcida. Contra o Lanús, pela Sul-Americana, novamente esteve envolvido no lance que resultou no gol adversário. Ou seja, além de não ajudar, tem prejudicado em momentos cruciais. Jogador ofensivo pode até passar por períodos de jejum de gols, isso faz parte, mas o mínimo que se espera é entrega, intensidade e disciplina tática. Nada disso tem sido visto em Soteldo. Outro ponto que incomoda é sua condição de ser a primeira opção de Renato Gaúcho para mudar o ataque. Sempre que precisa mexer em Serna ou Canobio, é o venezuelano quem entra em campo. Isso com alternativas como Riquelme, Felipe e Keno à disposição, jogadores que já mostraram mais serviço, mais qualidade e mais identificação com o estilo tricolor. Essa insistência soa como teimosia e acaba desgastando o torcedor. Se dentro de campo ele não rende, por que deve ser a primeira escolha no banco? É algo que foge da lógica. Não é apenas a arquibancada que enxerga isso. Até comentaristas de televisão, como Eric Faria, já levantaram o questionamento. Ele mesmo disse que não entende o motivo de Soteldo ser sempre a primeira solução encontrada por Renato. A crítica é justa, porque a cada vez que entra em campo, o jogador mostra que não tem condições de ser protagonista. Na prática, vira quase um peso, uma peça que não agrega ao coletivo. O que mais frustra é perceber que ele teve várias chances para se provar e, mesmo assim, não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Não é apenas uma fase ruim, porque fase ruim passa. O que se vê é a repetição dos mesmos erros, a falta de evolução, a ausência de qualquer lampejo de talento que faça acreditar que pode virar a chave. A paciência do torcedor não é infinita, ainda mais em uma temporada desgastante, onde cada ponto perdido pode custar caro. Soteldo pode até ter qualidade em outros contextos, pode ter brilhado em algum momento no passado, mas no Fluminense não mostrou absolutamente nada que justifique sua presença constante em campo. O futebol é feito de oportunidades, e ele já recebeu várias. Não aproveitou. Hoje, é visto mais como um problema do que como solução. E, na minha visão de torcedor, é claro, ele não é bom jogador para o nosso time. Um clube do tamanho do Fluminense não pode se dar ao luxo de insistir tanto em alguém que não entrega. Temos tradição, temos história, temos torcida apaixonada que cobra, mas também apoia quando vê raça e dedicação. E é justamente isso que falta em Soteldo. Quem veste a nossa camisa precisa entender o peso que ela carrega, precisa saber que não basta entrar em campo, é necessário representar milhões de torcedores que vivem esse clube intensamente. Enquanto isso não acontece,
Enquanto continuarmos vendo atuações apagadas, falhas repetidas e números negativos, não há como defender sua permanência como peça importante no elenco. O Fluminense merece mais, e o torcedor já deixou claro que não tem paciência com quem não honra nossas cores. Agora vamos à terceira notícia. Renato pode até tentar despistar, mas a verdade é que o Fluminense não jogou como deveria contra o Lanús na Argentina. O resultado de 1-0 no estádio La Fortaleza deixou a nossa equipe em desvantagem na luta por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. E o que mais incomoda não é apenas o placar adverso, mas a postura de quem deveria dar confiança ao torcedor e, em vez disso, parece buscar desculpas. Na próxima terça-feira, o Maracanã será o palco da partida decisiva. O tricolor precisará vencer por 2 gols para se classificar direto ou, no mínimo, devolver a diferença de 1 para levar a disputa aos pênaltis. Não é impossível, claro, mas o que preocupa é a forma como o time tem sido conduzido. O Maracanã empurra, a torcida carrega, mas sem um treinador à altura, as coisas ficam mais complicadas do que deveriam. Renato falou após o jogo que a parte financeira não obriga o Fluminense a eliminar o Lanús. Ora, ninguém aqui está pedindo para o clube ganhar apenas porque entrou mais dinheiro nos cofres nos últimos meses. O torcedor cobra porque sabe que o elenco é capaz de entregar mais. O que a gente vê em campo, no entanto, é uma equipe sem padrão, sem intensidade e sem confiança. E isso não é culpa de jogador que veste a camisa, é culpa da forma como o time é treinado. É até curioso ouvir do treinador que o Fluminense não tem dinheiro, como se fosse um clube pequeno diante do Lanús. Não é verdade. O tricolor tem história, tem camisa pesada e tem jogadores de qualidade. Se dentro das 4 linhas a gente não consegue impor respeito, a explicação não é financeira. É técnica, é de comando, é de estratégia mal feita. O Lanús jogou dentro do que podia, fechou os espaços e aproveitou a fragilidade de um time que parecia perdido em campo. A derrota por 1-0 poderia ter sido evitada se o Fluminense tivesse tido mais organização. Mas, quando o treinador prefere gastar energia em discursos para se livrar da responsabilidade, o que sobra é um elenco sem confiança e uma torcida desconfiada. O que revolta é que nós, tricolores, não deixamos de acreditar. A gente empurra, canta e se entrega nas arquibancadas. Só que o retorno em campo tem ficado abaixo do esperado. E a explicação é simples. Renato não tem conseguido tirar o melhor de cada jogador. Não há variação tática, não há ousadia nos momentos decisivos. Parece que a equipe joga no piloto automático, sem plano claro, e quando o jogo aperta, a resposta não vem do banco. É impossível não comparar com outros momentos recentes em que o Fluminense mostrou força, intensidade e inteligência para superar adversários difíceis. O elenco não desaprendeu a jogar. O que falta é quem saiba conduzir. Renato insiste em discursos prontos, mas não entrega soluções. E é justamente isso que mais pesa na balança. O Maracanã estará lotado, e a nossa torcida vai transformar o estádio em caldeirão. O clima será de decisão, como sempre. Mas não dá para depender só da paixão da arquibancada. O time precisa entrar em campo com postura de quem quer realmente vencer. O problema é acreditar que Renato vai conseguir montar uma estratégia consistente. Até agora, o que ele mostrou foi incapacidade de adaptar o jogo, de corrigir erros e de surpreender o adversário. A Sul-Americana é um torneio importante demais para que o Fluminense seja eliminado por falta de comando. O que vimos em Buenos Aires foi uma equipe sem coragem, e essa falta de coragem vem de cima. Não basta colocar os melhores nomes em campo, é preciso dar a eles um sistema, uma proposta clara, algo que faça o adversário sentir o peso da nossa camisa. O Lanús, com menos recursos e menos elenco, conseguiu isso. O tricolor, com muito mais condições, não. Renato gosta de lembrar que dinheiro não ganha jogo. É verdade. Mas também não ganha quem entra sem organização, sem atitude e sem confiança. O que deveria ser feito é assumir a responsabilidade e trabalhar para reverter a situação no Maracanã. Só que, do jeito que está, parece que ele já está se protegendo para justificar um possível fracasso. A torcida tricolor não aceita esse discurso conformado. O Maracanã vai exigir mais. Queremos raça, queremos entrega, mas, acima de tudo, queremos ver um time bem treinado. E até agora Renato não mostrou ser capaz disso. Não adianta ficar repetindo frases prontas em coletiva se na hora da bola rolar o time não corresponde. O torcedor não se ilude. Nós sabemos que temos condições de passar pelo Lanús. Só que, para isso, precisamos de algo que infelizmente Renato ainda não entregou. Um treinador que realmente saiba fazer diferença. Deixe a sua opinião nos comentários. E, saudações tricolores!